5 perguntas que você deve fazer antes de precificar o seu lettering. Se você se sente insegura na hora de precificar a sua arte, se você não faz ideia como precificar o seu lettering, se você não entende nada dos custos que você tem, ou se você acha que tem uma fórmula mágica que é só multiplicar por 3 e pronto, fica aqui nesse vídeo porque eu vou te falar as 5 perguntas que você deve se fazer antes de precificar o seu lettering. Eu sou a Dani do Nalousa e junto com o Rafa, eu tô à frente aqui do Nalousa, o nosso estúdio de lettering, e a gente ensina pessoas comuns como você a aprenderem lettering do zero e transformarem isso na sua fonte de renda, ganhando dinheiro com uma arte, com o que você gosta de fazer, que pode ser feito aí da sua própria casa. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ajuda a gente. Eu quero chegar nos 100 mil inscritos ainda em 2023. Clica aqui no sininho e a gente já vai pro conteúdo. Vamos lá, a primeira coisa que você precisa fazer antes de qualquer pergunta é uma pesquisa. Vou te explicar. Quando a gente iniciou no lettering lá em 2014, a gente recebeu um pedido de orçamento no comecinho e a gente não sabia como cobrar, assim como você. Só que nós éramos arquitetos, eu e o Rafa, a gente é formado em arquitetura, então a gente teve o nosso próprio escritório de arquitetura, então a gente tinha alguns conhecimentos que nos ajudaram nesse início do lettering. Inclusive, o nosso método Arquitetura do Lettering recebeu esse nome porque muita coisa no lettering a gente trouxe da arquitetura. Não só a precificação, mas também, por exemplo, os estudos de layout. Então, quando a gente trabalhava como arquitetos, a gente tinha algumas obras. E aí, começaram a surgir alguns pedidos de trabalho de lettering para o Rafa. E a gente não sabia como cobrar. Só que a gente parou e pensou o seguinte: se esse cliente aqui, nessa obra, tá gastando em torno de 100 mil reais, 150 mil reais para fazer essa reforma nesse apartamento, então a gente sabe mais ou menos quanto que um revestimento, quanto que uma pintura, quanto que ela corresponde no orçamento total de uma reforma, por exemplo. Então a gente sabe que às vezes pode ser 10%, 15%, 20%. A gente tinha essa noção. Então essa foi a primeira coisa que a gente entendeu. Quanto que um revestimento, quanto que uma decoração representa no orçamento total de uma obra. Segunda coisa, nós fomos fazer uma pesquisa de valores de produtos semelhantes a um lettering. O que isso quer dizer? Ao invés da pessoa colocar um lettering, por exemplo, na parede de uma cozinha dela, ela pode colocar um azulejo decorativo, ou ela pode colocar um papel de parede no quarto, ou ela pode colocar qualquer coisa que ela queira na cozinha, uma pintura mais decorada, não uma pintura comum, né? Uma pintura mais elaborada, um azulejo diferente, um porcelanato diferente. Quanto que custa esses materiais? Não só o material, mas o serviço, a mão de obra. Quanto que custava? E a gente foi fazer uma pesquisa desses revestimentos, desses papéis de parede. Então, se uma pessoa paga, por exemplo, R$1.000 para revestir um trecho da cozinha dela com um azulejo decorado, bonitinho, por que ela não pode pagar R$1.000 para fazer um lettering numa parede da cozinha dela? Então, essa foi a primeira sacada que a gente teve da arquitetura e a gente trouxe também para o nosso método Arquitetura do Lettering. E eu tô contando para vocês porque é muito importante que você faça uma pesquisa aí na sua cidade também com esses produtos semelhantes. Quanto que custa a metragem quadrada de um porcelanato legal? Quanto que custa a metragem quadrada de um papel de parede? Quanto custa a metragem quadrada de um adesivo que você pode orçar numa gráfica? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é uma pesquisa de produtos semelhantes. E aí, baseado nessa pesquisa, a gente percebeu que o lettering pode ser, sim, muito lucrativo. E aí a gente começou a nossa trajetória lá em 2014. Nesse painel aqui, que foi o primeiro orçamento do Nalousa, o Rafa cobrou R$1.200. Já essa porta aqui, eu lembro que foi em torno de R$800. Só que para isso acontecer, para a gente conseguir cobrar esses valores, a gente percebeu que além de precificar, a gente também precisava saber algumas outras coisas, como a técnica do lettering, aplicar o lettering, a ser um profissional, a atender os clientes como um profissional e a divulgar o nosso trabalho. Porque não adianta nada eu saber precificar, mas eu não ter segurança nesses outros pilares. E foi por isso que a gente criou os 4 pilares do método da arquitetura do lettering: a técnica, a aplicação, o profissionalismo e a divulgação, que funciona pra gente e pode funcionar pra você também se você souber aplicar. Quanto mais você fortalecer esses 4 pilares,
mais você vai ter segurança para cobrar e para executar os seus produtos e os seus serviços de lettering. Entendido tudo isso, agora vamos para 5 perguntas que você deve se fazer antes de precificar um trabalho de lettering. E se você está gostando desse vídeo, já clica aqui no coraçãozinho que eu quero saber quem que tá atento até aqui. Pergunta número 1. Quais são os custos que eu vou ter para realizar aquele trabalho? O material que eu vou fazer a arte, a matéria-prima que eu vou fazer a arte, né? Superfície, canecas. Quanto que eu vou gastar de gasolina? Quanto que eu vou gastar de custos no meu ateliê ou na minha casa para fazer aquele trabalho? Então essa é a primeira pergunta que você deve se fazer e você deve inclusive colocar numa lista todos esses custos para realizar aquele trabalho. Pergunta número 2. Qual é o tamanho da arte? É uma parede? Se sim, qual que é o tamanho? 1x2? 3x3? É uma caneca? Ou seja, o tamanho é bem pequenininho? É um quadro? Qual que é o tamanho da superfície que você vai fazer? Muda muito e você lembra que a gente pensou lá no começo da arquitetura do lettering para precificar, a gente falou de metragem quadrada de revestimentos? Então, aqui você também pode utilizar a metragem quadrada para criar o preço do seu trabalho. Pergunta número 3. Qual é a complexidade desse lettering? O que o cliente me pediu é uma coisa muito complicada de fazer ou é uma coisa mais simples? Tem bastante ornamentos, bastante frases, bastante palavras ou é só uma única frase? Tem cor? Não tem cor? Tem muitos ornamentos e desenho? Fica no alto ou fica na altura que você nem precisa utilizar uma escada? Você vai precisar utilizar algum material diferente? Então, qual é a complexidade? Isso é importante para você responder para você mesma, para que você possa estabelecer um valor, um padrão de preços aí para o seu trabalho. Pergunta número 4. Quanto tempo eu vou levar para fazer esse lettering? 1 dia, 2 dias, 1 hora, 5 horas? Você vai entender isso a partir do momento que você souber o tamanho, a complexidade. Então, tudo isso, conforme você for respondendo essas perguntas, mais completa vai ficar suas próprias respostas para você conseguir chegar no seu preço. E a pergunta número 5. Eu tô segura para cobrar pela minha arte? E, muito provavelmente, 99% das pessoas vão dizer que não. Porque mesmo respondendo tudo isso que eu te falei antes, tendo tudo isso na ponta da língua, na ponta do lápis, existem crenças que vão te atrapalhar, te deixar insegura na hora de cobrar pelo seu lettering. E isso é normal, todo mundo sente isso, muitas vezes até a gente aqui pode sentir isso. Só que a diferença está em ajustar a sua mentalidade, fortalecer a sua mentalidade em relação ao seu trabalho, em relação ao que você sabe fazer e não em relação à opinião dos outros. Eu costumo dizer para os meus alunos que não adianta nada a gente ter uma técnica de precificação, uma calculadora de precificação, onde eu vou ter lá um número lindo se eu não tiver a minha mentalidade alinhada. E a mesma coisa, não adianta nada eu ter a minha mentalidade alinhada, mas eu não ter a técnica de precificação. Um não funciona sem o outro. Então, você precisa fortalecer a sua mente, acreditando que o seu trabalho é um trabalho valioso, é um trabalho feito à mão, que só você sabe fazer. Não dê ouvidos às outras pessoas que não sabem realmente o valor do seu trabalho. O trabalho de mentalidade, ele é todos os dias, ele é gradativo e você precisa cada vez mais confiar no seu trabalho, confiar na sua metodologia de precificação para você se sentir seguro. Então, quanto mais você fortalecer os 4 pilares, ou seja, a técnica, a aplicação, o seu profissionalismo e a divulgação, mais rápido você vai ficar segura em precificar e em falar o seu preço. A ponto de alguém falar que tá caro, você acreditar e entender que realmente aquele é o seu preço e dar tchauzinho assim pro cliente e continua seguindo com a cabeça erguida, encontrando clientes que sim, realmente enxergam e pagam o valor do seu trabalho, da sua arte. Então, você gostou desse vídeo? Eu espero que sim, tô fazendo ele aqui com muito carinho. Se você gostou, dá o like e coloca aqui um comentário para eu saber, pra gente poder continuar fazendo conteúdos aqui exclusivamente pro nosso canal no YouTube para você. E claro, se você ainda não tá inscrita, clica aqui para você se inscrever e fica de olho que semana que vem tem vídeo novo aqui no canal. Tchau!